Boa noite, sexta-feira, né? O programa Geraldo Rabelo de hoje está começando. E aqui a gente vai ter um papo hoje super interessante, com o assunto do momento. Qual é o assunto do momento? Claro, né? A lei das empregadas domésticas que está sendo promulgada no país e que todo mundo está morrendo de medo. Ninguém sabe por quê, mas está morrendo de medo, está havendo demissão, está um tumulto. Como o tumulto acontece invariavelmente nos lares mais abastados, e aí a gente vai entrar em cena aqui com informações precisas, abalizadas do advogado Paulo Souto, que é um especialista no assunto. A gente vai conversar também com uma professora de educação física que dirige ao lado do filho uma academia de ginástica, mas também é dona de casa. E como dona de casa, ela tem as dúvidas dela sobre a empregada doméstica, a vida da empregada doméstica. Eu estou falando de Vera Lucena, que está aqui com a gente, dando esse prestígio, porque o programa está começando, eu vou estar com vocês. Bom, a notícia do momento, por enquanto, é a chegada do humorista Tom Cavalcante a João Pessoa no dia 28 de abril. Ele vai fazer uma apresentação única no Paço dos Leões, que já está realmente com um assédio enorme das pessoas. Até lá no telefone da minha assessoria está chegando pedidos de informações para conhecer o Tom. Um bom programa para o dia 28 de abril. Mas enquanto ele não chega, a gente vai se inteirar aqui do que reza, como é que a gente tem que cumprir a nova lei, que é a sensação do momento. Doutor Paulo Souto, o que é que a gente tem que fazer? O que é que a gente pode e não pode? Tem um fogo grande por aí, né? Tem um fogo grande e o maior problema é que está faltando é informar os empregadores domésticos dos direitos dele. Isso. A partir do momento que ele começa a implantar os direitos dele dentro da casa dele, ele vai ver que esta nova lei vai ser a redenção dele. Simplesmente eu vou provar o porquê. Tem um achismo muito grande reinando, né? Todo mundo acha, mas não tem certeza e fica nisso aí. Exatamente. Primeiro, a chave podemos dizer, a chave do negócio está numa frasezinha. É exatamente quando trata da jornada de trabalho. Aí vou ler para você ver. Que é facultado a compensação de horário. Aí vem uma frasinha que diz, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Convenção coletiva de trabalho é quando é feita uma convenção entre o sindicato e os operários. Exatamente. Né? E é geralmente dirigido pelo Ministério do Trabalho. Se isso não existe ainda, tem que haver um acordo entre as partes. Isso está quando se diz que a carga horária de trabalho da categoria passa a ser 44 horas semanais. Se a gente for aguardar a convenção coletiva, a jornada também não entra em vigor. Isso. A jornada de trabalho entrou em vigor. Então, como eles não tinham uma jornada definida em lei, o empregador doméstico ele tem que ajustar este contrato a uma nova situação. Ele vai chegar para o seu empregado doméstico e dizer, você vai trabalhar 44 horas semanais, vai definir o horário, que eu tenho quase certeza, a maioria dos empregados não trabalham 44 horas semanais, trabalham menos, eu estou falando de trabalhar. Isso. Não tem certeza, porque tem muita hora vaga, né? Tem muita hora vaga. Então, o que é que você tem? Você tem que administrar a sua casa. Administrar como uma empresa. Eu não digo, eu falei até hoje, eu estava no clube da maioridade, conversando com minhas amigas, e no início elas estavam em pânico e no final saíram todas tranquilas. Eu disse, vocês não são empregadores domésticos, vocês são empresários domésticos. Você tem que agir como empresário. O direito do empregado doméstico vai até onde começa o do empregador. É verdade. E isso há uma confusão em todas as instâncias, né? Nas empresas mesmo. Até os proprietários, às vezes, ficam em dúvida do que pode e do que não pode, e até onde é que vai o direito dele, para se inteirar disso aí e conviver bem com os funcionários. Exatamente. Na própria, eu achei até um absurdo, quando o presidente do Senado chegou no dia 2 de abril, quando foi promulgada a emenda constitucional, que teve uma rede de cadeia nacional, onde ele falou que acabou a escravidão. Já pensou? Olha, que é um absurdo, é um irresponsável. Quem diz, eu chamo, por exemplo, de irresponsável ao afirmar aquilo ali. Mas a nível de imprensa tem uma repercussão enorme. Mas né? a legislação do empregado doméstico no Brasil é a legislação mais avançada do mundo. Nenhum país do mundo tem uma legislação como a nossa. Então ele jamais poderia dizer que acabou-se a escravidão. Uma categoria que teve a profissão regulamentada em 1972, uma categoria que tem os direitos regulamentados na Constituição Federal de um país. Em 2006, novos direitos foram concedidos à categoria, a imprensa não falou.
Foi dada estabilidade à gestante, gozo dos feriados civis e religiosos, entendeu? É verdade. Agora, em 2013, veio novos direitos. Agora, está havendo eu posso até dizer, um abuso de informação só dos direitos dos empregados. Que causa um terror, porque a gente tem conhecimento que está havendo uma demissão, a gente pode dizer em massa, né, doutor Paulo? E muita, não é pouca. Agora, tudo isso, eu venho falando, que o empregador doméstico tem que ter calma, ele tem que ajustar, vamos dizer, a administração, ele tem que administrar a sua casa e ver onde é que ele pode ajustar as coisas. O ajuste é apenas na jornada de trabalho. E ponto. E ponto. Olha, o governo beneficiou agora uma categoria com 7 milhões de trabalhadoras. É muita gente. É muita gente, né? É. Ela vai ter vamos dizer que ela tem 7 milhões de novos eleitores. Daqui a 90 dias, ela vai conquistar, sabe o quê? 28 milhões de empregadores domésticos. Sabe como? Reduzindo os impostos. Isso é tudo um processo. Um processo. Porque o que é que aconteceu? A PEC vinha tramitando em paralelo com os projetos do governo que reduz o INSS, do empregador doméstico, de 20 para 10. Sim. Tirava a multa de 40% do FGTS. Aí o que é que acontece agora? Ele parou esse projeto e continuou a PEC. O empregador entrou em pânico. Daqui a 90 dias, o empregador vai ver que os custos diminuíram. Eu vejo dessa forma. Isso é um alento. Professora Vera, como é que a senhora está recebendo, como dona de casa, antes da gente falar na Vila Santé aqui, que é o nosso objetivo, como é que a senhora está recebendo esse novo tempo da legislação das empregadas domésticas? Olha, Gerardo, realmente para mim isso não atingiu, até porque eu estava falando aqui com o doutor Paulo, que lá na minha casa a gente já cumpria mais do que a lei estava exigindo. Eu estava fazendo ontem com minha secretária um levantamento do custo que a gente está tendo com ela, de R$ 1.053,60. Por quê? O salário mínimo com o INSS que a gente paga total e mais o transporte, que é R$ 240 por mês. Então, isso não atinge a nós de forma alguma. Férias, teve a licença gestante, 13º. Então, isso é o dia não do atinge, gozo, do isso descanso. não atinge. Mas me preocupa, enquanto dona de casa, enquanto pessoa que se preocupa, apesar de eu não ter mais ligada à política partidária, mas à política social, eu sou muito vinculada, e me preocupa, como eu estou vendo, a quantidade de demissão que está acontecendo. E, de repente, como você mesmo falou, doutor Paulo, de que o presidente do Congresso, do Senado, fez aquela colocação, o que a gente sentiu enquanto pregador é que a gente estava no filme de bandidos e mocinhos. Ele colocou a gente nisso. Nós, né? os bandidos, entendeu? Que estamos assim, massacrando. Na exploração. Então, né? isso é muito ruim. Isso é muito ruim porque você, afinal, você está com aquela companheira na sua casa que você tem que ter uma convivência harmoniosa. Aliás, você, entendeu? Você tem que viver os momentos difíceis que ela passa, você tem que ter um momento de alegre, você tem que ter essa convivência, porque ela está morando na sua casa. É um personagem que passa emoções, que tem as dificuldades. Então, as coisas que estão acontecendo, doutor Paulo, eu cito até 4 casos, que até depois o senhor vai, só para ilustrar a sua colocação, mas que está acontecendo, de pessoas que estão demitindo, empregadores que estão demitindo as empregadas e colocando 2 diaristas. Por quê? Porque não pagam as obrigações sociais. Isso aí eu sei porque são pessoas que eu convivo. Outra, quando eu moro lá no Manaíra e tem uma praça, 6h30 está cheio de empregados domésticos. Por quê? Porque a hora que o ônibus deixa, 6h30 da manhã, o patrão diz, você só entra aqui se for de 7 horas. Atenção, vendedores, ambulantes, podem ir para as praças, então, vou ter pouco para vender. Aí até a minha secretária chegou, dona Vera, a senhora disse, não, na minha casa você pode quando chegar a hora que quiser, sem problema nenhum, não tem problema nenhum. A outra é que na hora, isso tudo são casos verídicos que eu estou constatando. A outra que chega, na hora do descanso, diz, você agora saia, mas por onde é que eu vou? Vá andar, agora só volta daqui a uma hora. Tá certo? Coisas que está acontecendo. Disso, e a última que eu quero colocar, porque isso é bom para o senhor poder explicar, a outra é uma pessoa que tem a empregada deles,
é do interior. E coitada, já está há vários anos morando lá. Ela mora mesmo. Mora mesmo. Então, a partir de agora, desse mês, você arranje um quartinho, mas não vai mais morar aqui. Então, imagine, o que é com o salário mínimo, o que é que essa criatura vai pagar um quartinho, que ela não vai encontrar menos de R$200 um quartinho para morar. Entendeu? Então, veja bem, são situações que isso preocupa a gente enquanto empregador e quanto pessoas que preocupam. Eu não quero que me coloque assim como eu sou do lado de cá e vocês do lado de lá, de forma alguma. Eu acho que nós, enquanto cidadãos, nós temos que encontrar soluções para o problema, para não deixar já a crise que a gente já está vivendo, do desemprego, e mais essa categoria, com mais de 65% de demissão que está acontecendo. Então, realmente, isso é preocupante. A minha preocupação vai exatamente, enquanto empregador, não, enquanto cidadã, pelos problemas que estão acarretando no país. Né? Antes do senhor responder aí as perguntas, eu queria chamar a atenção do telespectador para dar um passeio agora no showroom da J. Carlos Móveis. Vamos lá? Olha só, estamos aqui com o doutor Paulo Souto, advogado e especialista na área trabalhista e, em especial aqui, estamos tratando hoje da nova lei que rege o trabalho da empregada doméstica no país. É o assunto do momento. Na sua casa deve estar sendo debatido isso, todo mundo deve estar aí com 1000 dúvidas. Vamos lá, doutor Paulo. A professora Vera fez brilhantes colocações aqui. A primeira do empregador doméstico, deixar a pobre da empregada no sol quente, 6h30 da manhã, eu estou aqui em João Pessoa. Tá quente, olha. Se vai deixar a empregada fora de casa, compre protetor solar para ela, viu? Senão, depois ela vai pleitear benefício na Justiça do Trabalho. Olha, meu povo, a empregada pode chegar cedo, ela vai tomar o seu café da manhã. Isso não é considerado jornada de trabalho. Na hora que ela está se alimentando, não é considerado. Não tem problema nenhum, pelo amor de Deus. Você fez umas colocações, Veras, aqui, que eu achei... Você é típica empregadora doméstica. Suas palavras. Eu pago INSS, vale transporte e não desconta. É aí onde está o problema. O empregador doméstico, ele não usufrui dos direitos dele. Você agora, como vai ser reduzida a alíquota do INSS, então vai compensar o FGTS, que o recolhimento é de 8%. Se isso não ocorrer, você passa a descontar o INSS do seu empregado doméstico e cobra os 8%. Não tem custo algum. Salário família tem que ser como uma empresa. Se você pagar salário família, se o empregado tiver direito, você desconta na contribuição previdenciária. Auxílio creche, uma empresa para conceder auxílio creche a uma empregada doméstica, a um empregado dela, tem que ter 30 mulheres maiores de 16 anos de idade. O tratamento tem que ser igual para o empregador. É isonomia, meu amigo. Não tem para onde correr. Não tem seguro contra acidente de trabalho. Nenhum trabalhador, nenhum empregador paga isso. Se paga para estagiário. Aos trabalhadores que são vinculados à Previdência Social, que o doméstico é, você já paga. Então aí já tem 3 direitos que eles estenderam, que eles terão. Agora vai ser pago indiretamente pelo governo. Livro de ponto é necessário mesmo? Olha, eu tenho uma opinião particular. Eu não implantei livro de ponto na minha casa, nem implanto. Eu tenho que ter 10 empregados para implantar. Eu estou produzindo prova contra mim mesmo. Sim. Eu não tenho para quem implantar livro de ponto. O que eu recomendo é que se faça um contrato e que estipule uma jornada de trabalho de 44 horas semanais. 8 horas diárias
e no máximo 2 horas extras. Essas 8 horas diárias que tem na própria Constituição, ela é negociável. Você pode ter uma empregada que não trabalha no sábado e diluir a jornada durante segunda a sexta. Não tem problema nenhum. Isso aqui em João Pessoa, como em todo o Brasil, a Constituição Civil faz, e várias categorias. O funcionário aceita se quiser. Se quiser. Né? Ou senão, olha, eu dou um exemplo na minha casa. Quando eu cheguei para minhas empregadas e falei que elas iam trabalhar 8 horas, elas disse, não, doutor Paulo, vamos continuar como está? Por quê? Elas trabalham 7 horas e meia por dia, e trabalham o mesmo expediente no sábado. Você pode fazer isso. O Vale Transporte, você falou aí que você paga 240. Você tem o direito de descontar 6% do salário do empregado. O empregador doméstico só está obrigado a pagar de Vale Transporte o que ultrapassar o percentual de 6%. Se o Vale Transporte dele equivale a 6% do salário dele, só ele que vai pagar. Porque o Vale Transporte é custeado também pelo empregado, não é só pelo empregador. Agora, o empregador banca e não desconta. Aí fica gastando e depois diz que sai muito mais caro. Tal, porque não usa as prerrogativas que a lei oferece. Né? Quando eu falo na jornada de trabalho, foi excelente que essa jornada, porque antes não era definido em lei e ficava aquela abertura. Se não é definido em lei, eu não posso, o empregador ficava, o que é que eu faço? Faço ou não faço? Aí ele dizia, não, ela já tem uma jornada de 12 horas, se faltar, eu não vou ter como cobrar. Então, o que é que se faz agora? Simplesmente, tem uma jornada, tem. O empregado faltou hoje, você vai chegar a anotar no livrinho, que não é livro de ponto, um banco de horas. Estão falando que banco de horas só depois, quando houver uma convenção coletiva de trabalho. Em hipótese alguma, a jornada de trabalho foi implantada, então o banco de horas tem que ser implantado em prol de ambos, porque o empregado também pode ter seu banco de horas. Ele pode chegar e ter um excesso de horas extras, e negociou com o empregador e disse, olha, eu não quero receber hora extra, eu quero descontar na minha jornada, por semana. Pode também. E por que não implantar, depender de convenção coletiva? Em hipótese alguma. Na emenda constitucional tem acordo coletivo, acordo ou, não é e, é ou um ou outro. Se não existir ainda a convenção coletiva, vem um acordo primeiro. Claro. E eu acho que no caso específico da empregada doméstica, tem sempre que ter um acordo mesmo. Porque uma coisa dentro de casa, cada casa funciona de uma forma diferente, não é isso? Você chega na sua casa hoje, tem ainda você, Popó e Tiago. Tiago já casa, né? Já está noivo, né? Suênia, aqui nosso connection, aqui do programa Gerardo Rabelo. Pois é. Então, já casa, fica você e Popó. E a necessidade da empregada é relativa. Você vai manter uma pessoa na sua casa para não fazer nada o dia inteiro, né? Então vai ter uma negociação sempre que vai beneficiar quem? Ela mesma. Não é isso? Olha, o empregador doméstico, ele pode adiantar algumas coisas. Por exemplo, quando você for recolher o FGTS, que vai daqui para, em breve, dizem que com 90 dias está regulamentado, eu não acredito. A Caixa Econômica, desde 2006, era para fazer um programa de recolhimento de FGTS para empregado doméstico que funcionasse, não fez. 2006 para 2013 são 7 anos. Não se fez um programa que prestasse. Muitos empregadores que eu conheço queriam recolher o FGTS do seu empregado, não fizeram porque o programa não funcionava. Então, em 90 dias eles vão fazer. Tenho minhas dúvidas, mas o que é que ele tem? Uma providência que ele tem que tomar, ele tem que tirar uma inscrição, é o cadastro específico do INSS, nós chamamos de SEI. Ele tira na internet, ele vai no site da Receita Federal e tira esse cadastro direto na internet, ele já pode adiantar isso aí. É uma inscrição que ele vai ter. Eu falo também na questão da compensação de horas. Muitas vezes, poucas pessoas sabem ou não aplicam na sua casa. O grande problema do empregador é que às vezes ele sabe das coisas e não faz. Aí termina tendo prejuízo. O empregado doméstico, quando adoece, a partir do primeiro dia, quem já paga o salário dele é o INSS através de um auxílio-doença. Primeiro dia? Primeiro dia. Empresa é a partir do 16º. No caso do doméstico, é a partir do primeiro dia. O que é que isso significa? Empregado faltou 2, 3 dias, ele apresentou um atestado, você não tem obrigação nenhuma de pagar o salário. A obrigação é do INSS. Mas o empregador raramente faz isso. Então, o que é que ele tem que fazer agora? Ou manda receber o dinheiro no INSS, através do auxílio-doença, que ele tem que se impor, ele tem que usufruir dos seus direitos. Isso. Ou faz isso, ou a coisa não vai funcionar. A partir do momento que ele começar a usar os seus direitos, eu lhe mostro como o custo dele vai diminuir, e muito. Ou seja, essa PEC vai beneficiá-lo e não prejudicá-lo. Demitir empregado não é vantagem.
Vamos tratando de um assunto aqui super em voga, que são os direitos da empregada doméstica com a nova lei que foi promulgada no país e que está regendo hoje essa categoria que envolve em torno de 7 milhões de trabalhadores. Pois é. E agora sim com o doutor Paulo Souto para responder mais algumas perguntas de dona Vera. A professora Vera falou do caso do empregador doméstico, está apavorado por questão da empregada que dorme em casa, né? Não precisa se preocupar, meu povo. Vai adicional noturno. É para quem trabalha das 22 horas às 5 horas da manhã. Se ela está dormindo, não está trabalhando, né? Não para quem está dormindo. Não precisa se preocupar com isso. Outra coisa, trocar a empregada doméstica por diarista, eu só acho vantagem quando você não precisa do empregado doméstico. Se uma pessoa, com 2 dias na semana, faz o serviço na sua casa, realmente você não precisa de empregado doméstico. Você precisa de uma diarista. Então, sim, tudo bem. Demita aquela pessoa que é empregada doméstica e a contrate que você pode contratá-la como diarista. Até 2 dias na semana. Passou de 2 dias, tem vínculo empregatício e você, se não assinar a carteira, vai ter problemas. Quer dizer que esse é o cuidado. Realmente a gente fica dizendo assim, vai ficar aqui, vai pagar adicional noturno, vai dormir, não pode. Na verdade, a pessoa que está dormindo não está trabalhando, né? Está dormindo até mais confortavelmente, que às vezes o próprio funcionário prefere dormir na casa do patrão, porque exige um conforto a mais, né? Principalmente se for do interior, né? Isso. No interior não tem nem possibilidade. Você também não está correndo risco, está saindo à noite, pegando tarde da noite. Com a grande segurança que está por aí, né? Outra coisa que o empregador doméstico tem que tomar cuidado é a questão dos feriados. O empregado doméstico, desde 2006, já tem direito aos gozos dos feriados civis e religiosos. Você vê, em 2006, eles adquiriram esse direito, ninguém tomou conhecimento. Ninguém falou nada. Agora foi que... Por isso que eu digo, isso é um jogo do governo. É verdade. Olha, você está começando no final de semana, hoje é sexta-feira. Aí na sua casa, a empregada doméstica vai passar o final de semana com você, vai trabalhar amanhã. Então, Paulo, como é essa jornada? Só para a gente, rapidinho. Tem que trabalhar no sábado? Tem que trabalhar. A não ser que negocie não trabalhar. Negocie não trabalhar e aumenta a jornada de segunda a sexta. E vamos dizer que eu vá viajar hoje para passar 15 dias. Minha empregada vai ficar em casa presa sem ter o que fazer? Como é que a gente pode tratar isso aí? Negociar. Você teria 2 opções. Primeiro, 3. Uma, já que você sabia que ia viajar, você pode colocá-la de férias, desde que pré-avise com 30 dias de antecedência. Sim. Mas não, você viajou e disse, olha, vou descontar nas suas férias. Isso não pode. Não existe. Você tem com 30 dias, programar que ela vai ingressar em agosto de férias. Essa seria uma possibilidade. A outra, com base na nova lei, os novos direitos, você simplesmente chega, olha, fulana, você vai trabalhar, você vai ficar em casa, esses 10, 15 dias, vai receber o salário, mas esses dias que eu lhe paguei salário e você não ficou à minha disposição, você está livre para fazer o que você quiser, pode até trabalhar como diarista em qualquer canto, vai ficar recebendo salário normal. Agora, esses 15 dias eu vou colocar no banco de horas. Você vai me dever esses dias. Pronto. Aí seria pago nas negociações. Hoje é feriado, eu preciso de você aqui. Vamos diminuir na sua hora, né? No banco de horas que você tem, num domingo que você precisar. Por exemplo, eu faço uma recepção na minha casa, aí o meu funcionário precisa ficar até mais tarde. Exatamente, você vai descontando. Pode entrar nessa conta aí. Pode entrar nessa conta. Ele não recebeu o salário? Isso. Sem trabalhar? Sem ficar à sua disposição? Ele não está à disposição de você. Você liberou, olha, você vai receber salário e está liberado. Pronto. Você pode fazer isso. O que pode liberar, agora não isenta de pedir a ele o pagamento com o trabalho. Agora, eu sempre aconselho, vai fazer isso, vai. Bola um banquinho de horas, anotações num caderninho, sim, assinando você, fulano, você tem esses dias você folgou e você vai me pagar desta forma. Na medida trabalhando, que a gente negociar. Outro caso, assim, eu estou acelerando por conta do tempo, você deve estar muito curioso, com muita pergunta, a gente também está aqui com a professora Vera nessa mesma ansiedade. Os cuidadores. É o grande problema. Foi aí onde realmente a nova lei trouxe problemas. Por quê? Porque geralmente você tinha um cuidador em casa e ele trabalhava uma jornada de 24 horas, folgando 48. Geralmente faziam isso. Você tinha 2 cuidadores, aí ficava revezando. Só que agora a lei prevê uma jornada de 44 horas semanais, são 8 horas diárias, permitindo 2 horas extras a mais. Então, ou seja, a jornada não pode ultrapassar 10 horas.
Então você tem 10 que horas por 10 dia. horas por dia. Isso. Você tem que ajustar isso aí. Eu acho que tem como. Eu acho que tem como ajustar. Primeiro, nessas 10 horas, você tem aí 2 horas como intervalo de jornada para refeição. Isso. Você tem como ajustar. Essa pessoa vai estar dentro de sua casa pelo menos 12 horas. Ou seja, às 10 horas, você pagando 2 horas extras, e mais as 2 horas, que tudo bem, que ele não está trabalhando, mas ele está em casa. Isso. É uma pessoa que, se você precisar, pode contar com ela. Olha, tudo é uma questão de ajuste. Não precisa se desesperar. Você tem como administrar a sua casa. Eu ainda digo mais, tem como diminuir os custos. Os custos não vão aumentar. Os custos vão diminuir. Pode ir para a caneta, pode sentar e ver que isso vai acontecer. E aqueles que dormem, os cuidadores que dormem na casa? Sim, ele está dormindo. Ele não O está cuidador de idoso é diferente de cuidador de enfermos. Às vezes tem pessoas que cuidam de pessoas enfermas, que realmente tem que passar a noite acordado. Aí vai ter que pagar adicional noturno, Sei. dependendo da jornada, vai ter que pagar hora extra. Revezar. Deixa os caras Isso. revezar. Aos sábados, esses cuidadores... Os sábados tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Trabalhar o sábado é normal. O empregado doméstico, principalmente em São Paulo. São Paulo, eles criaram uma coisa entre eles, que dia de sábado o empregado não trabalha. Trabalha. Por que não? E como trabalha? Eu sempre trabalhei dia de sábado, é tão curioso isso. Não, elas não são servidores públicos, o serviço. E olhe lá, alguns servidores públicos trabalham no final de semana. A maioria não, trabalha de segunda a sexta, mas outras categorias trabalham dia de sábado, domingo. Não tem problema. Professora Vera, alguma dúvida mais para o Dr. Paulo Souto? Não, eu só fico assim, fiquei muito satisfeita aqui com a explanação do Dr. Paulo e vamos rezar e pedir para que realmente isso chegue a um consenso, porque, afinal, essas secretárias do lar, como a gente chama, são pessoas que, como você também tem, a minha também, são pessoas que convivem já como família, né? Então, se isso chegar o governo a arranjar uma forma de que os empregadores também possam não ficar nesse terrorismo de demitir em massa, como está acontecendo, e que realmente a gente possa chegar a um consenso e a gente resolver esse problema dessa categoria. Professora Vera, você sabe que o consenso depende mais do empregador do que do empregado? O empregador tem que tomar consciência dos direitos dele e usufruir dos seus direitos. Se o empregador doméstico usufruir dos seus direitos, ele não vai ter problema algum. Não precisa demitir ninguém. Tudo vai ser, olha, daqui a 30 dias, se Deus quiser, estaremos falando muito pouco sobre o assunto. Na verdade, o que a gente assiste é um medo desenfreado de todo mundo, mas que a gente está vendo que não tem razão de ser. É se acalmar, negociar, ler um pouquinho sobre a lei. O senhor disponibiliza em algum site Tem, nós temos essas o site informações? www.direitodoméstico.com.br. Você tem acesso a contratos, modelos de contrato, tudo já com base na lei. Tem lá, tudo é gratuito. Lá nós temos um canal de tira dúvidas. E a partir da semana que vem nós disponibilizamos o telefone 9642-3210 para agendar palestras em condomínio